pessoa ali fazia, e quando você via a pessoa, você não conseguia ficar de cara fechada para a pessoa, não, você não conseguia. Aí você orou a Deus: Senhor, eu quero ter semblante duro, Pai. Não quero ser mais enganado. O problema é que a gente não está sendo enganado, a gente tem um Espírito Divino. E foi assim com Jesus, irmãos. Eu encerro aqui. Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro andou sobre as águas. Jesus alimentou 5.000, depois 4.000. Os discípulos viu Jesus abrir a vista dos cegos. Teve cegos de nascença, que a medicina já diz: quem nasce cego morre cego. Os discípulos viu Jesus abrir a vista de cegos de nascença, minha apóstola. Glória a Deus. Mas no momento que o soldado botou aqui a algema de Jesus, todo mundo se escondeu, todo mundo fugiu. Às vezes a gente até não entende, pensa que foi medo, mas às vezes não foi nem medo, às vezes foi acusação. Às vezes, por eles ver que Jesus foi preso, quem sabe algum deles pensou: será que ele é o Messias mesmo? Será que realmente ele é quem a gente acha? Eu vou lhe dizer isso sem medo de errar. O único homem que sabia que Jesus era o Messias, sem dúvida, era João. João batiza e diz: vai vir um que eu não sou digno, e ele é maior do que eu. A vida de João é pregar. Quando Jesus vem, João vê, a bomba desce e Deus fala: esse é meu filho. Só João ouviu isso. Só João que viu isso. Mas quando João está dentro da cadeia, preso, sem esperança, João manda perguntar: é o Senhor mesmo ainda? Sabe por que João mandou perguntar? Porque João está tomando tanta pancada, entre aspas, está com o coração tão duro, que às vezes ele se pergunta: será que é ele mesmo? Isso é o que acontece com a gente. A situação está tão difícil que a gente se pergunta: será que é Deus mesmo na nossa vida? Meu Deus é forte. Glória a Deus. Coisas que Deus fala com a gente, chega lá na frente, Ele coloca a gente dentro de uma tempestade tão grande que a gente começa a duvidar. Meu Deus, será que é o Senhor mesmo que falou isso para mim? Será que isso vai acontecer mesmo? E o mais incrível é que sempre na prova, Deus ele faz questão de lhe mostrar a vitória que você quer. Glória a Deus. Se é uma casa, Ele lhe mostra a casa. Se é o carro que você quer, Ele lhe mostra o carro. Aí você olha. Se é um bom emprego, Ele lhe mostra o emprego. Você olha e diz assim: rapaz, o Senhor sabe que é isso. Só que a tua prova está tão grande que você faz como João: é ele mesmo? Não, é o que a gente fala: acho que a gente nunca vai alcançar isso não. Vai não. A gente começa a desfazer de nós mesmos. Não, a gente não vai não, a gente não vai conseguir, a gente não vai alcançar, a gente não vai chegar lá. Só que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém, como uma voz profética: mesmo os fracos, mesmo os feridos e mesmo os enfermos entraram em Jericó. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu morri na cruz do Calvário. Glória a Deus. Se ninguém estender a mão para você, eu estendo. Se ninguém acreditar na tua chamada, eu acredito. Se ninguém confiar em você, eu confio. Se ninguém crê que sou eu na sua vida, eu creio. Eu creio. Os camaradas. Eu confio em ti, Pai. Irmãos, Deus faz o que ninguém pode fazer. A gente entende que a gente não pode julgar, segundo as escrituras, quem foi para o céu ou quem foi para o inferno, né? A gente não pode dizer quem subiu ou quem desceu. Mas tem algumas leis que mostram, né? Quem se mata perde a salvação, né? Pronto. Mateus e Marcos, ou é Mateus e João, se não me falha a memória,
Um vai dizer que Judas saiu para se enforcar e o outro vai dizer que ele se enforcou. Mas em Atos, primeiro, Pedro vai declarar que ele se precipitou, ou seja, escorregou, e as suas vísceras se derramaram. As vísceras é na barriga, então não deu tempo de ele se enforcar. A gente não sabe se ele foi ou não, mas o que eu quero dizer com isso? Até o próprio traidor, Deus olhou do céu e disse assim: ó, vou criar uma situação. Ele está indo se enforcar, mas eu vou permitir que ele escorregue. Meu Deus. Você está entendendo isso aqui? Até o traidor, que antes de nascer já estava previsto por Deus para trair. Irmão, eu vou ser muito sincero a você. Às vezes Deus permite você passar uma prova. Sabe para quê? Para que quando aconteça com você, você veja: rapaz, agora eu sei. Às vezes a gente busca, se separa, se santifica, e quando a gente vê alguém que a gente menos esperava fraquejar, a gente não quer julgar, mas acabamos julgando sem querer. Rapaz, fulana. Aí Deus permite que a gente passe lá na frente para entender. Você vê que Judas não escolheu. Ele já estava separado para ser o traidor. Quando chega o momento certo, o inimigo fez o quê? Entrou nele. Se o diabo entrou nele, ele foi fazer o que ele tinha para fazer. Mas Deus ainda... Às vezes, eu estou dando um exemplo, talvez ele não tenha sido salvo, mas Deus permitiu que ele escorregasse só para nos dar um exemplo. Mesmo fraco, mesmo ferido e mesmo enfermo, eu ainda olho para ele com um olhar de misericórdia. Eu ainda olho para ele com um olhar de amor. Então, nesses últimos dias da igreja na terra, o que Deus quer de nós é isso: olhar de amor, olhar de misericórdia. Eu passei por uma situação muito difícil. Eu orei, pedi a Deus uma palavra. Aí caiu o homem da mão mirrada. Quando Jesus cura ele, todo mundo vem para cima de Jesus, julgando que era sábado. Não pode. Aí Jesus falou assim para eles: eu não estou preocupado com a lei, mas sim com a misericórdia. Olha o que Jesus fala para eles, porque eles veio pegar Jesus na lei. Você está entendendo? Pela lei Jesus não podia fazer aquilo. Então eles vêm dizer: Jesus, você está pecando, e você está fazendo o que não é para fazer. Aí eu estou preocupado com a misericórdia. Meu Deus. Aí Jesus olha para eles assim: quem dentre vós, se uma ovelha cair no buraco, vai esperar até o domingo para pegar? Não, você vai no buraco na hora. Você está entendendo aqui? Então, nesses últimos dias da igreja na terra, o que o Senhor quer da gente é misericórdia. Olhar para os fracos com misericórdia, olhar para os enfermos com misericórdia, olhar para os feridos com misericórdia. Porque a gente nunca sabe quando seremos a nossa vez de passar por isso. A gente nunca sabe quando será a nossa vez de passar por essa situação. E às vezes Deus permite a gente passar para a gente entender. Nem todo mundo, irmão, está apto para ouvir o que eu vou dizer aqui, mas eu só vou dizer porque Deus trouxe. Se Ele não trouxesse, não era para eu falar. Uma certa feita eu num monte. Isso aqui não é segredo para ninguém. Eu falo: Senhor, por que tem pessoas que dirigem igreja que veio do homossexualismo e não conseguiu se libertar? Por quê?
Porque tem pastores que dirigem igreja que veio do divórcio. Uma vez eu perguntando isso a Deus. Por que tem pessoas que dirigem igreja? Porque, irmãos, o mundo é grande. Tem muitos homens e mulheres de Deus, mas tem muitos que fazem o que quer. Por que tem pastores que dirigem igreja que é prostituto, pega várias mulheres? Aí Deus falou assim comigo. E Deus só fala o que dói. Ele falou assim: se eu mandar o homossexual para uma igreja a qual os líderes não sabem nem o que é homossexualismo, eles vão saber tratar dele? Não. Se eu mandar um assassino para ser liderado por pessoas que não sabem o que é matar, aí Deus falou comigo, às vezes eu permito, sabe por quê? Porque eu mando em tudo. Olha o que Deus falou comigo. Eu posso permitir ele estar ali na frente, fazendo e acontecendo, para que ele consiga apacentar aquelas pessoas que estão na mesma situação que ele. Mas quando chegar a hora dele de eu colher, eu preparo dia, mês e hora, coloco no leito ou faço do jeito que eu quiser, preparo, tiro tudo e trago para mim santo e puro. Aí Deus falou comigo, meu filho, se você é um homem, Deus falando comigo, se você é um homem que você tem um ótimo casamento, uma família bem estruturada, e você dirige uma igreja dentro de um bairro que é um bairro que mata profetas, aí vem 3 casal divorciado para você cuidar, você vai saber cuidar? Você não vai saber, porque você não passou o que eles passaram. Só sente diz o ditado, né? Só sente a dor quem passou. Alguém pode dizer o que Jesus passou na cruz? Só ele. Porque quem passou foi ele. Então, ele disse para mim, meu filho, não se escandalize com nada. Aí quando eu abro a palavra, aí cai aquela passagem: e bem-aventurados são aqueles que não se escandalizem em mim. Olha para aí. Aqueles que não se escandalizam em mim. Ou seja, você vai ver de tudo. É por isso que você não pode voltar atrás, porque você viu o erro de alguém. É por isso que você não pode desviar, porque você viu alguém com falha. É por isso que você não pode largar Jesus, porque você ouviu alguém cometer pecado. Você pode ver de tudo. Deus está dizendo, não se escandalize. Deus está falando. Porque na hora certa, eu pego tudo que está fora do lugar e coloco no lugar. Glória a Deus, eu creio, Jesus. É por isso que ele está dizendo, olhar de misericórdia. Aleluia. Olhar de... Irmão, eu encerro aqui só para você ter ideia. Eu tenho que ser sincero. Eu não gostava daquele pastor, não conhecia ele, mas pelo boato que falava mal dele, eu também não gostava, ia na pilha. Pastor Xavier. Saiu aquele escândalo todo e o meu eu, tá vendo? Quem foi verdade e tal. Aí Deus falou assim, comece a querer saber quem é ele. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram, comecei a seguir ele na rede. Aí eu vi, cada um tem sua forma de... Mas eu vi o compromisso dele com a obra de Deus. Aí Deus falou comigo assim, às vezes a gente julga as pessoas não pelos que elas mas pelo que dizem dela pra gente. Às vezes a gente julga alguém, um exemplo, às vezes eu julgo ele não porque ele mas pelo que alguém falou dele pra mim. Você está entendendo? Uma das piores coisas hoje é isso. É você julgar. Depois que Deus falou, procure saber quem é ele, que hoje eu respeito muito ele. Nunca parei para falar com ele, nunca conversei, nunca nem sequer falei oi com ele. Mas pelo que eu fui procurar ver como era o comportamento dele, eu vi.
pelo menos o comportamento dele é de um grande homem de Deus, que tem amor pela obra de Deus. Se ele fez ou não fez, é com ele. Olhar de misericórdia é isso, irmãos. Quando alguém chegar até você para falar de alguém, primeiro pergunte a Deus e segundo queira saber quem é a pessoa. Porque muitas das vezes a gente peca por isso. Você vê que Davi, quando ele foi foragido, que o filho dele tomou o trono dele, vem Ziba e ó, se você analisar, quem vem falar mal, por exemplo, quem vem falar mal dele, para queimar ele, já vem trazendo já uma oferta para você. Olha o que Ziba faz. Davi está fugindo, o exército está com fome e com sede. Ziba traz suco, frutas e pão. E para acabar de completar, ele está trazendo tudo de Mefibosete, que ali nada é dele. Toma, Davi, estou aqui alimentando o seu exército. Está com sede do seu exército, né? Toma aqui suco, toma fruta, todo mundo come, ó, se delicia. Naquele momento, rapaz, Ziba foi usado por Deus. Aí quando Davi pergunta, cadê Mefibosete? Ó, Ziba correu para o trono e disse que foi tomar o que... Mentira! Foi tomar o que era dele. Por Davi estar passando aquela dificuldade e por Ziba ter trazido a oferta, Davi não pergunta nada a Deus. Davi acredita. Aí lá na frente que Deus vai revelar a verdade. Então às vezes tem pessoas que chegam no momento propício para tentar fazer uma caveira de alguém. Toda vez que falarem mal do seu líder, não acredite de primeira. Toda vez que falarem mal de alguém que faça parte da frente da obra, não acredite de primeira. Primeiramente pergunte a Deus. E depois, isso é olhar de misericórdia. Pergunta a Deus e depois vá saber da pessoa se é verdade ou se é mentira. Amém? Então bate palma e dá glória a Deus. Meu irmão, até aqui me ajudou o Senhor, o horário já foi embora. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele falou com nossas vidas nessa noite de hoje. Amém? Já agradeço a minha oportunidade.